Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Vamos dar início à nossa quinta aula do nosso curso de Arte Moderna Brasileira. Hoje o tema da nossa aula é a influência da obra de Tarsila do Amaral para o modernismo. Nós que já falamos bastante sobre Tarsila do Amaral no nosso curso, já sabemos, né, que ela fez parte do grupo dos 5, que foi um grupo muito importante para o modernismo. Sabemos que Tarsila foi casada com Oswald de Andrade, que teve obras muito importantes. Então a gente vai aprofundar um pouco mais na história dela de fato hoje. Vamos falar um pouco da sua obra e vamos contextualizar tudo isso numa realidade bem brasileira, em vários sentidos. Então vamos lá. Como já foi dito, ela foi uma pintora, desenhista brasileira que nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Capivari. Tarsila nasceu no dia 1º de setembro de 1886. Ela vem de uma família rica e bem tradicional de São Paulo. O seu avô se chamava José Estanislau do Amaral. Ele era proprietário de várias fazendas em São Paulo. Ele era muito rico mesmo. Ele tinha inclusive o apelido de milionário. O seu pai herdou uma fortuna e algumas dessas fazendas do seu avô. Então a Tarsila ela passou a infância e boa parte da adolescência criada nessas fazendas. Ela estudou em São Paulo, em uma escola de freiras e também num colégio chamado Sion. O Sion, desculpa, eu não sei a pronúncia correta. Completou seus estudos em Barcelona, na Espanha, e lá ela pintou seu primeiro quadro. O quadro se chama Sagrado Coração de Jesus. É aquele quadro famoso mesmo de Jesus, gente, Sagrado Coração. Ela fez uma releitura, ela tinha apenas 16 anos de idade. Isso foi em 1902. Em 1906, ela voltou ao Brasil e se casou com André Teixeira Pinto, que é um primo da sua mãe. E eles tiveram uma filha, ela se chama Dulce Pinto. Em 1916, ela começou a estudar no ateliê de William Zadig, que é um escultor sueco, radicado em São Paulo. Lá ela começou a trabalhar com modelagens de barro. Em 1920, a Tarsila se separou do André Teixeira e foi para Paris. Lá ela estudou numa escola de pintura e escultura. Em 1922, uma das suas telas é admitida no Salão Oficial de Artistas Franceses. Nesse mesmo ano, que é o ano da Semana de Arte Moderna, ela retorna ao Brasil. Em 1923, ela voltou para a Europa. E lá ela mantém contato com os modernistas que estavam lá, né? Entre eles o Oswald de Andrade. Então ela estudou com grandes mestres cubistas, Glazes, o Cendras apresentou ela a Picasso e ao escultor Brancusi, e ela teve contato com alguns músicos como os Stravinsky e Erik Satie. Em 1925 foi quando Oswald de Andrade lançou o volume de poesias Pau Brasil. Tarsila foi quem fez as ilustrações, como eu falei para vocês em outra aula, né? Eu citei isso para vocês, que ele lançou esse volume de poesias e que ela trabalhou fazendo as ilustrações. Em 1926, os dois se casaram. Nesse mesmo ano, ela realizou a primeira exposição individual em Paris. Embora ela não tenha participado diretamente da Semana de 22, como eu já disse, ela fez parte dessa movimentação, né? Ela foi parte muito importante do modernismo, como eu já disse. Vocês vão entender isso quando conhecerem as obras dela. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti e Menotti Del Pique, como eu já citei, que foram o grupo dos 5, né? Ela foi parte importantíssima desse grupo
e de todas as coisas que eles realizaram. Em 1929, ela expôs individualmente pela primeira vez no Brasil, foi no Palace Hotel, em São Paulo. Em 1930, Oswald se separa de Tarsila e passa a viver com Pagu. Isso acabou com a Tarsila, gente. Pagu foi uma das figuras mais polêmicas femininas da história do Brasil, né? Ela vem de uma família burguesa, ela nasceu em 1910 e se afastou totalmente da sua classe social e passou a militar junto ao Partido Comunista Brasileiro, o que lhe rendeu mais de 20 prisões. Uma grande mulher. Enfim, para a tristeza de Tarsila, que ficou muito deprimida, ela acabou pintando nesse ano de 1930 só uma tela. Eu vou mandar para vocês a imagem dessa tela. A tela se chama Composição, entre parênteses, figura só. É uma tela triste, mas eu gosto muito, é muito bonita. Tarsila do Amaral foi uma das artistas plásticas mais importantes da primeira fase do modernismo. Ela concretizou em sua obra todas as aparições de vanguarda formuladas pelo grupo. Não é pouca coisa não. A sua obra atravessou 3 fases: pau-brasil, antropofagia e social. A primeira fase, o pau-brasil, que teve início em 1924, foi quando Oswald de Andrade divulgou o Manifesto Pau-Brasil, defendendo o nacionalismo. Nesse momento, ela rompeu completamente com o conservadorismo. Ela começou a representar em suas telas formas e cores bem brasileiras, com influência nas suas redescobertas. Ela veio para Minas Gerais, gente, com alguns amigos modernistas e conheceu várias coisas interessantes da cultura mineira e trouxe isso para o seu trabalho. Tarsila explorou temas tropicais e exalta muito a flora e a fauna. E as ferrovias, né? As máquinas que eram símbolo da modernidade urbana na época. Alguns exemplos dessa época são as telas A Feira, que é de 1924, a Estação Central do Brasil, de 1924 também, e em 1925 tem O Pescador. Vou mandar todas as imagens para vocês no grupo. A obra que conferiu a Tarsila um lugar pioneiro na arte brasileira foi A Negra. Essa pintura é de 1923. 1923, gente, não tem 100 anos. Para uma história de 500 anos de Brasil, eu tenho um dado importante para informar para vocês. Foi a primeira vez na história que algum artista retratou uma pessoa negra numa tela que não fosse um contexto, que não fosse parte de uma paisagem, mas como figura principal, como destaque e como uma personagem forte, digna de admiração. E, enfim, ela passa tudo isso nessa tela, que se chama A Negra. Essa informação ela me chamou tanta atenção que eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a representação de pessoas negras nas artes visuais no Brasil. Então, eu quero falar sobre isso com vocês. A gente vai falar das obras de Tarsila, mas eu quero falar um pouco sobre isso. Então, eu aprofundei um pouco, pesquisei. Gente, é o tempo seco, né? Eu já tô ficando um pouquinho rouca. Então, se eu não beber água, eu não duro 10 minutos aqui falando com vocês. Então, é importante eu citar para vocês que ao longo do meu curso de artes visuais, eu estudei algumas leis que são da área de educação. Tem uma lei, gente, existe uma lei que institui a história e a cultura afro-brasileira e africana na educação básica. É a Lei 10.639 de 2003. Antes, gente, não existia nos livros de história. Na verdade, deixa eu explicar melhor. Essa lei ela veio assegurar um caráter de identificação e ancestralidade que valoriza a identidade negra e o pertencialismo dos estudantes negros nas instituições de ensino. Tem uma análise, gente, de pesquisa sobre a educação brasileira que mostra que o sistema de ensino discrimina a população negra.
foram observados vários mecanismos que influenciavam negativamente, que prejudicam e dificultam a permanência e o sucesso dos alunos afrodescendentes nas escolas. Os livros didáticos, gente, os livros de história principalmente, você vê só guerreiros, líderes brancos, religiões que são de origem europeia, de origens brancas. Então, nesses livros até Cleópatra é branca, e Cleópatra ela vem de uma cidade que chama Alexandria, que é no Egito. E o Egito ele tá entre a África e o Oriente Médio. Então, tipo assim, a Cleópatra ela é tudo menos branca. Então, esses livros didáticos que a gente sempre estudou no Brasil, eles têm essa... A gente chama isso de... Deixa eu achar um nome aqui para vocês. A gente chama de eugenismo. A mídia e os livros didáticos, eles não só exercem o papel de reprodução, mas também de produção da ideologia de raça, de gênero e de idade. O livro ele é entendido como uma produção midiática, gente. Então, o seu papel não é somente reproduzir e relatar os preconceitos que foram gerados em outras instâncias. Ele também produz, sustenta o discurso racista no cotidiano escolar e fora dele. Então, não são somente símbolos, imagens e representações do passado. Elas constituem uma realidade social atual que serve para dar sustentação nas relações de dominação até hoje. Ou seja, não falar de pessoas negras em diversos contextos nos livros didáticos não é só mero descaso, é um projeto para mantê-los excluídos. O branqueamento foi um projeto criado por eugenistas. Eugenistas são essas pessoas que defendem um padrão genético como superior para a raça humana. O branqueamento defendia a ideia de que o homem branco europeu tinha o padrão da melhor saúde, da maior beleza e eram mais civilizados comparados às demais raças, como a amarela, que são os asiáticos, a vermelha, que são os povos indígenas, e a negra, que são os africanos. Já foi comprovado, né, gente? Pelo amor de Deus, que não existe raça dentro da raça humana. Não existe nada que comprove que uma pessoa possui atributos superiores a outra dependendo da cor da pele. Isso não existe. No Brasil, como a miscigenação se deu por descendentes de negros e índios, então aqui foram pensados vários projetos para exterminar com esses povos. Parece loucura falar isso, mas se a gente estuda esse projeto do branqueamento, vocês vão ver que é real. E, gente, eu tô falando de governo, tá? Não tô falando de máfia, de gente louca, não. Eu tô falando de governo do Brasil. Por isso que muita gente critica a Princesa Isabel, porque, gente, quando aboliram a escravidão, as pessoas que foram escravizadas, elas simplesmente foram jogadas na rua, à própria sorte. Então, elas não tinham documento, não tinham nome, não tinha nada, não tinham casa, e os senhores, que eram seus donos, a grande maioria se recusou a mantê-los como empregados, porque eles tinham aquelas pessoas como escravas. Eles não queriam pagar aquelas pessoas para trabalhar. Eles tinham essa mentalidade que aquilo ali era escravo, não era gente. Então, a maioria dessas pessoas que tinham escravos, quando aboliu a escravidão, eles jogaram essas pessoas que eram escravizadas na rua. Eles não deram emprego, não deram moradia, não deram nada. E o governo também não deu nada, pelo contrário. Então, geralmente essas pessoas mandavam eles embora das fazendas e contratavam pessoas brancas que eram pobres para fazerem o serviço. Muito raro, foram raríssimos os que deram empregos a eles. E quando davam, eles pagavam muito pouco,
Por isso que até hoje a gente tem essa cultura no Brasil, nessa cultura burguesa brasileira, que ainda constrói quartinho de empregada nos fundos e paga bem barato por mão de obra. Não só de empregada doméstica, mas a mão de obra brasileira é muito desvalorizada por causa desse histórico de escravidão. É um histórico cruel, né? E injusto. Bom, mas essa é ainda a parte boa. Essa parte de que pagava barato por mão de obra ainda é a parte boa. A parte de fato ruim são os que foram jogados na rua, que não tiveram oportunidade de trabalho. Essas pessoas, gente, que foram escravizadas, que quando aboliu a escravidão foram jogadas na rua, eles foram para as margens da cidade e construíram barracões. E assim, eles não tinham, eles estavam tentando sobreviver, eles não tinham saneamento básico, eles não tinham trabalho, não tinham nada que assegurasse o mínimo de chance de sobrevivência. Então, eles precisavam comer, né? E eles acabavam tendo que roubar alimentos para conseguir se alimentar, no desespero de tentar sobreviver. Pessoa familiar, gente, pessoas negras marginalizadas, vivendo em periferias, sem oportunidades, toda essa desigualdade social, pessoa familiar. Eu tô falando de século XIX. Nós estamos no século XXI. Então, muito bem. Quando o pessoal dos direitos humanos, como as pessoas gostam de falar, falam hoje sobre dívida social, não é porque há 100 anos atrás essas pessoas negras foram jogadas na margem sem políticas públicas que assegurassem o mínimo de dignidade a elas. É porque elas ainda estão lá. Então, enfim, acho que já deu para entender onde eu quero chegar. Na verdade, então, aí somente em 1923, uma artista pintou uma pessoa negra numa tela, como destaque. E somente em 2003 foi criada uma lei que se preocupasse com esse eugenismo nos livros didáticos brasileiros. E detalhe que essa lei, ela existe na teoria. Na prática, ainda não acontece. A gente tem hoje no Brasil muitos professores empenhados em trazer a cultura afro-brasileira e africana para a educação. E que bom que a gente tem pessoas fazendo isso. Mas os livros didáticos, em grande maioria, continuam os mesmos de 20 anos atrás, não mudou muita coisa não. Mas, gente, por que eu tô falando sobre tudo isso? Sobre como aconteceu a abolição da escravidão, sobre o branqueamento. É importante a gente falar sobre isso, porque isso é passado, mas isso não tá só no passado. A gente ainda tá vivendo isso. Infelizmente, é uma pauta do governo atual do Brasil. O general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente do Jair Bolsonaro, ele citou o branqueamento da raça por diversas vezes, desde a época que eles ainda estavam em campanha eleitoral. E a gente fica se perguntando como eles conseguiram ser eleitos, mesmo com toda essa barbaridade. É aí que eu tenho mais certeza que é importante a gente falar sobre isso. Porque eu acho que as pessoas não sabem, elas não entendem, elas não conhecem a história do Brasil. Elas não conhecem a educação do Brasil, como ela funciona, não conhecem todo esse sistema que permanece há tantos séculos no Brasil, né? Há tantos anos. Então, o Mourão, o vice-presidente, ele disse certa vez: gente, deixa eu ir lá. Abre aspas. Gente, deixa eu ir lá, que meus filhos estão me esperando. Olha, meu neto é um cara bonito, viu ali? Branqueamento da raça. Fecha aspas. O vice-presidente disse isso, gente, que o neto dele é muito bonito porque é o branqueamento da raça. Em outro momento, ele disse que o brasileiro herdou a cultura do privilégio dos portugueses, que herdou a indolência dos índios e que herdou a malandragem do africano. Gente, é no mínimo desonesto. No mínimo desonesto.
Você pega pessoas na África, traz para o Brasil, escraviza, de repente você escraviza por muito tempo, que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, por pressão de outros países que já tinham feito isso há mais de 100 anos. E aí você joga todas essas pessoas escravizadas na rua, não dá um mínimo básico para elas sobreviverem, elas têm que roubar para comer, elas vão morar nas margens das cidades, e aí você vira e fala que elas são naturalmente malandras, no mínimo desonesto, né? Mas voltando para as artes visuais, eu constatei que o fato da Tarsila Amaral, o fato da Tarsila Amaral foi uma das primeiras, é um fato que ela foi uma das primeiras e únicas artistas mesmo a retratar uma mulher negra do que a gente tem registro. As obras anteriores que possuem pessoas negras, elas aparecem sempre como parte do cenário, em contextos de trabalho escravo, geralmente. Então, tem algumas obras de Debré, de Johan Maritz, Rugendas, de Modestos Brocos, que retratam bem isso. Eu vou mandar para vocês no grupo as imagens. Eu só quero acrescentar uma coisa que é bem óbvia até, que além de não serem representados nas telas, essas pessoas negras que também eram artistas, elas tiveram a maioria de suas obras silenciadas ao longo da história. Então não é que não existiam pessoas, de repente não existiam pessoas negras sendo retratadas, a obra de artistas negros foi silenciada. Então a gente não tem muito registro. Bom, é bem pesado mesmo. Mas eu acho muito importante, gente, porque eu ainda estou falando sobre história da arte brasileira e estou falando sobre educação e estou falando sobre algo real. E eu acho importante falar porque se a gente tem no nosso governo atual, em 2021, ainda gente falando de branqueamento e gente que ainda não entendeu o que está acontecendo e a gravidade disso, a gente precisa falar disso. Eu vou mandar para vocês todas essas imagens que foram citadas. E vamos voltar aqui para a obra de Tarsila. Separei várias imagens de obras dela. Gente, o trabalho da Tarsila é muito bonito. Ela tem, de fato, muita influência no cubismo. Ela tem influência em várias vanguardas modernas. Mas o cubismo é um dos movimentos que mais se destacam no trabalho dela. O Abaporu é a obra mais famosa de Tarsila. A Negra é uma das obras mais importantes, tem todo esse peso de importância, né? Num contexto social, político. O Abaporu é uma obra que tem muita importância porque a partir dela vai nascer um movimento muito importante também, que é o movimento antropofágico. A Tarsila pintou essa tela em 1928. Eu tenho aqui a imagem, gente, do Abaporu, só que tá em preto e branco. Então eu vou mandar para vocês depois essa imagem coloridinha. São as cores da bandeira do Brasil em destaque. Eu vou mandar para vocês. Ela pintou essa tela para dar de presente para o Oswald de Andrade, em 1928. Foi no aniversário dele. E aí, ao observar a tela, o Oswald teve uma espécie de epifania, ele ficou louco. E ele convidou imediatamente o Raul Bopp. Depois eu vou falar sobre o Raul Bopp para vocês. Chamou ele correndo para ver a tela, porque ele estava extasiado com a imagem, cheio de ideias. Então, completamente impressionado com a imagem, eles deram o nome de Abaporu. O significado de Abaporu, em Tupi-Guarani, é o homem que come. Aba significa poru, que significa comer em Tupi-Guarani. Não, aba, desculpa, gente. Aba significa homem, poru significa comer. Embaralhei tudo aqui. Então, por isso, o homem que come. A relação do Abaporu com a antropofagia se faz quando você entende o significado da antropofagia. A antropofagia vem do grego. Antropos significa homem e fagia significa comer. Nesse momento, decidem criar um movimento a partir daquela obra.
Então, a pintura da Tarsila cria um retrato destituído de traços humanos, como eu mostrei aqui para vocês, né? O Abaporu ela descreve como um corpo animal, com pés humanos. E um homem sem rosto, sem identidade, ele parece anti-humano, que é essa figura da tela, ele não é uma manifestação isolada, né? Ele é parte de uma tendência modernista que dissocia a arte do homem. Então ele não tem nenhum compromisso ou pretensão de parecer humano. Aqui eles querem retratar uma ideia, muito mais do que uma figura que pareça real. O Rodin, gente, Rodin, ele é um artista que é escultor. Ele é famoso pela criação do Pensador. Sabe aquela escultura que o cantor Gabriel Pensador apropriou para criar a personagem Gabriel Pensador, que ele está sentado assim pensando? É desse artista, o Rodin, Rodin. Cada um fala de um jeito. Essa obra foi considerada um ícone representante dos filósofos. Ela rendeu mais de 20 cópias de esculturas, que hoje se encontram espalhadas por todo o mundo. Tem pesquisadores que acreditam que o Abaporu seja uma releitura do Pensador, não apenas pela posição que o corpo do personagem foi representado, mas também pela estética do fragmento e do bloco. Então, eles acreditam que a linguagem não verbal do Abaporu, o quadro, ele foi pintado valorizando o trabalho braçal, o que nos sugere o fato das mãos e dos pés sempre representados grandes. A cabeça pequena sugere a desvalorização do trabalho mental, o que era muito comum na época, né? O trabalho braçal era mais importante. A Tarsila captou uma essência de contexto Brasil da década de 1920. A Tarsila estabelece uma relação entre o surrealismo histórico e a antropofagia, porque a obra faz alusão ao homem nativo e antropófago. Para compor sua obra, Tarsila buscou inspiração em tradições brasileiras. Ela registrou temas culturais e sociais, né? A sua tela, além de ter todas essas características que eu citei, do trabalho braçal, de um contexto do local e do tempo, também tem as cores da bandeira do Brasil. Eu vou disponibilizar para vocês a imagem da tela original com as cores. Além da figura do Abaporu, do trabalho braçal, tem também o cacto, né, que é uma planta típica nordestina, típica brasileira, enfim. O Abaporu foi uma criação de um mito necessário. No início do século XX não existia pinturas tipicamente brasileiras. O artista moderno europeu se embasava em tradições modernas e o brasileiro não tinha herança moderna. Então, nesse momento, o Abaporu surge como solução. Gente, o Abaporu é a tela brasileira mais cara que existe no mundo. De todas as obras de pintura brasileira, é a tela mais cara. E depois eu vou ver a informação, vou checar quanto que tá valendo o Abaporu. E eu vou mandar para vocês no grupo, tá? É caríssima a tela. É exatamente por isso, né? Porque ele representa o nativo, a margem e assegura o imaginário de quem somos. É a nossa herança moderna. Nesse momento, a Tarsila contrariou todos os interesses da elite. Eles estavam esperando uma representação bem mais próxima da sociedade europeia, né? E a obra foi uma crítica a essa expectativa. No entanto, a Tarsila fez uso de vanguardas europeias em sua tela. Então, tem uma distorção óptica do Abaporu e pode se perceber a influência do expressionismo também. Além da Tarsila usar o cubismo e o expressionismo, ela também usa a forma knife, que é um tipo de arte com característica pura, genuína dos artistas, relacionado ao primitivismo.
o que reforça o aspecto exótico da pintura, né? O Obapuru, altamente crítico, é também uma figura simbólica. O índio foi bem explorado nessa questão aí na ética da obra. E os formalismos europeus assimilados e transformados ao contexto da artista. Pois bem, gente, o Abaporu, juntamente com o movimento antropofágico, reafirma um ideário estético com referências à cultura popular real. As obras modernas trouxeram a realidade nacional, tanto urbana quanto rural, e valorizaram o histórico brasileiro, como a arquitetura barroca mineira, a cultura popular e o folclore. A arte moderna é tão importante quanto essas outras. Nós vamos aprofundar na próxima aula sobre a antropofagia, o movimento antropofágico, e vamos falar um pouco mais sobre esse momento aí do Abaporu. A gente aprofunda nesse assunto na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, de conhecer um pouco mais sobre Tarsila, de entender a importância da sua obra em vários contextos. E muito obrigada e até a próxima aula.